Carreiras e oportunidades com Fátima Reis, um oferecimento Fé Comércio Bahia, Copiadora Universitária e Sebrae. Em 1987, ele fundou com o amigo Moacir Moreno a Companhia Baiana de Patifaria. Ele já criou, produziu, dirigiu e atuou diversas peças teatrais e já teve participações em alguns filmes com histórias baianas. Mas sua grande paixão é o teatro. Reconhecido pelo seu personagem Fanta Maria, vocês sabem de quem eu estou falando. O meu bate-papo de hoje é com Lelo Filho. É um prazer recebê-lo aqui, Lelo. Muito feliz também. Eu sou sua fã, né? Eu vejo a Bofetada e ia muito por causa da Fanta Maria, né? Eu acho que eu assisti o quê? Umas 3 vezes. Um personagem muito querido, muito bom fazer. Muito engraçado. Quando foi que tudo começou e qual é a sua formação de teatro realmente? Bom, minha formação vem do curso livre de teatro do Teatro Castro Alves. Eu entrei em 1982, são 35 anos de carreira já. Mas, na verdade, a minha formação iria para um outro lado. Eu fiz faculdade de Ciências Sociais. E a origem disso tudo é que, desde a infância, eu já tinha uma família que, quando reunida, até hoje ainda é assim, é uma família que canta muito, que os tios e tias criam personagens, brincam, as crianças interagem muito, e a gente interagia muito na infância. E um tio especialmente, tio Edmundo, ele me ajudou muito, assim, ele trabalhava no SESI, todas as atividades culturais que o SESI desenvolvia, eu era sempre convidado como um pequeno ator mirim para fazer participações. Na escola também eu já atuava em algumas coisas, eventos de final de ano, Natal, São João, enfim, todas as festas que tinham temáticas que davam para desenvolver alguma coisa de teatro, eu estava envolvido. Fui fazer Ciências Sociais e, ao mesmo tempo que eu cursava a faculdade quase de Antropologia já, eu me inscrevi no curso livre do TCA, passei no teste e, a partir daí, eu me apaixonei por teatro. E continuei até fazendo a faculdade, mas logo depois eu abandonei e estou no teatro até hoje, são 35 anos. Quando foi que você e Moacir pensaram assim, vamos criar uma companhia de teatro? Porque isso já existia na Bahia nessa época, fortemente? Já existiu, na verdade era uma época que a gente chamava de Era dos Diretores, porque os grupos eles já existiam, só que os diretores, cada diretor tinha um grupo. Diretores incríveis, eu assisti muita coisa de vários diretores, só que no curso livre eu não só conheci Moacir Moreno, né, esse ator incrível, que já nos deixou, mas que deixou uma memória maravilhosa e que me ajudou a formar a Companhia Baiana de Patifaria, como eu conheci o diretor do curso livre, que era Luiz Marfuz. Então, duas pessoas muito importantes. Luiz Marfuz, porque me ajudou a ver na carreira de ator uma possibilidade como ofício, como uma carreira a seguir. E Moacir Moreno, que me deu tivemos juntos a ideia de que, por que a gente não pode ter o nosso grupo? Porque só os diretores têm grupos, porque os atores também não podem formar o seu próprio grupo. E em 87 surgiu a Companhia Baiana de Patifaria com outros atores, né? Éramos um sexteto naquela época. A primeira peça foi a Bafa Banca, que era uma canja, teve uma canja de vários diretores. Então, assim, como a gente não tinha dinheiro para montar um espetáculo, a gente não tinha dinheiro para pagar um diretor, a gente resolveu convidar diretores maravilhosos, amigos, e cada um dirigiu um esquete. Fernando Guerreiro foi o que mais se identificou com a proposta do grupo, que era trazer de volta o humor para o palco. O teatro baiano andava muito sério, a gente adorava, mas a gente queria também ver um pouco de alegria no palco. E a companhia surgiu com esse intuito. E aí Guerreiro se identificou e, a partir daí, veio a segunda peça, que foi a Bofetada, que marca a nossa vida nesses 30 anos de Cia Baiana de Patifaria. E você, então, também passou a dirigir e produzir mais fortemente, inclusive com o próprio Fernando, né? Com o passar do tempo, eu acabei... minha origem no teatro, na verdade, vem dos bastidores. Assim, quando eu comecei a frequentar teatro mesmo, eu assistia na plateia, claro, mas eu também passei a vivenciar o bastidor, a iluminação, a sonoplastia, o movimento de coxia, de camarim.
Então, chegou um momento em que eu me vi estimulado a desenvolver outra coisa que não fosse somente atuar, mas que fosse também dirigir, que fosse também escrever. Então, dirijo a Bofetada desde 2003, a partir da concepção original, que é de Fernando Guerreiro, como co-dirigi A Vaca Lelé com Fernanda Paquelê e, junto com ela também, Capitães da Areia. E, enfim, hoje estou como assistente de direção de Wolf em Noviças Rebeldes. Que eu acho que assim, eu acho que é uma maneira de você começar a ver que sua carreira, o seu trabalho, o seu ofício no teatro é mais do que simplesmente atuar. É também entender um pouco das outras funções todas. Isso é estimulante, é bom e eu gosto muito. Você vê que os jovens hoje estão muito preocupados, ficam ansiosos, doentes, porque não conseguiram passar ainda no vestibular. Eles têm que entender, vocês têm que entender que é o início de uma vida. Vocês vão trocar de profissão, com certeza, ao longo da sua vida. Você foi na área das artes, então você tem o quê? 4 talentos que você ativou aí. Então a gente tem que estar sempre se redescobrindo, né? Eu acho que eu comecei aos 20, né? Eu posso dizer que eu comecei no teatro aos 20 anos de idade. Até meio tarde em se tratando da carreira. Mas foi a hora certa, para mim foi o momento certo. Ao me inscrever naquele curso e ao fazer o teste ele foi muito importante. O teste, eu tenho uma memória muito clara de como foi aquele teste. Eu escolhi um texto que era proibido pela censura, mas que ele fazia parte o curso livre, ele deu 5 opções de texto para que os atores que fossem fazer o teste escolhessem um deles. E eu escolhi um texto que era proibido pela censura. Era proibido de ser encenado, mas a gente conseguiu fazer dentro do teste. E aquilo mudou minha vida. Então eu acho que assim, o jovem hoje, eu acho que principalmente quem quer trilhar essa profissão, não é uma profissão fácil, entendeu? Eu jamais vou dizer a alguém que é fácil, mas acho que posso dizer que a companhia pode ser uma boa referência de como pode dar certo, de como é possível. Agora, tem que ter muito trabalho, tem que ter muito empenho, tem que ter muito estudo. Acho que não é uma profissão que você pode, por exemplo, separar, por exemplo, de estudo, de pesquisa, de observação, né? O trabalho do ator está muito ligado à observação e ao estudo. Porque os personagens vêm muito de observação, né, Lelo? Com certeza. Eu acho que assim, cada personagem que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, são 8 peças do repertório só na companhia, fora o que eu já fiz fora da companhia. Eu acho que são personagens que só surgiram porque desde muito pequeno eu tenho esse poder de observação muito aguçado, de observar desde do meu núcleo familiar, como ele funciona, como as relações são, até ao meu redor. Então nos revele quem é a Fanta Maria. Fanta Maria é um monte de gente. Nenhum personagem meu é inspirado numa pessoa só. É sempre a observação de... primeiro que Fanta Maria, na versão original daquele espetáculo, a versão feita nos anos 80 pelos autores em São Paulo, elas tinham personalidades completamente opostas do que eu desenvolvi com Frank Menezes, sob direção de Fernando Guerreiro. Quando lemos o texto, nós víamos Fanta muito mais extrovertida do que Pandora. Na versão original era exatamente o oposto. A Pandora que era a translocada e Fanta era recatada. Então esse é o poder também de observação de que as leituras podem ser diferentes, entendeu? É o mesmo texto, é o mesmo personagem, mas você pode ter leitura completamente diferente. E quando Fanta estreou, há 15 dias antes da estreia, eram 2 personagens que iam sair do espetáculo, porque a gente não tinha relação com a plateia, porque a sala de ensaio éramos só o elenco e o diretor, então Guerreiro achava que, pô, será que vai funcionar? Será que vai dar certo, entendeu? E a gente falou assim, eu e Frank imploramos, assim, deixa estrear, vamos testar. Se não funcionar, a gente tira o sketch. E na primeira noite, entendeu? 24 de novembro de 1988, na pequena sala do coro do Teatro Castro Alves, estreamos e a gente viu o poder que aquela cena... E eu acho que Fanta também, ela não é Fanta sem o contraponto de Pandora. E eu tive grandes atores fazendo Pandora junto comigo ao longo desses anos. Frank Menezes, Diogo Lopes Filho, Rodrigo Villa, Jarbas Oliva. Então, assim, são personalidades desenvolvidas sobre o mesmo personagem, mas composição de diferentes atores. Então, isso dá uma vitalidade para a cena, dá uma vitalidade para a peça. E o meu personagem acaba crescendo e se transformando.
Bom, meu nome é Mário Bezerra, eu sou ator da Companhia Baiana de Patifaria e estou aqui para falar um pouco sobre o mercado de trabalho para os atores. Posso falar muito da minha experiência, falar resumidamente. Eu sou formado em administração, mas eu abandonei a área tem alguns anos já, que eu me dedico exclusivamente ao ofício de artista, porque eu também sou cantor, trabalho com a Orquestra Fred Dantas, tenho minha banda e também faço teatro. Você quer ser ator, você quer ingressar na carreira artística, saiba que é uma profissão como qualquer outra, que exige estudo, leitura, dedicação. Às vezes aparenta ser uma coisa muito romântica e linda e lúdica, mas é muito difícil. Horas de ensaio, horas de estudo, então busque um bom professor, busque um bom curso. Temos vários cursos em Salvador, tem o Google aí para você se informar, para você se procurar. Você quer trabalhar com teatro, tem que estudar e tem que ser visto pelas pessoas. Eu fiz o curso livre da UFBA em 2011 e como eu estava na escola de teatro da UFBA, você acaba fazendo muitas cenas de alunos de direção. Então isso você acaba sendo muito assistido por pessoas da área, né? Isso é muito importante. Eu estou na companhia hoje porque Lelo Filho me assistiu em 2 espetáculos musicais muito grandes e importantes em Salvador e ele gostou do meu trabalho e me chamou para fazer um teste, uma seleção. Então ser visto, ser assistido, botar a cara para ser visto é fundamental. No início a gente tem que aceitar fazer vários trabalhos, porque só assim você acaba sendo, né, realmente visto. Você quer desenvolver outras habilidades como ator, porque um ator ele pode cantar, ele pode sapatear, ele pode dançar balé, então busque se instrumentalizar, outros cursos, né? Porque você acaba ganhando uma gama enorme de possibilidades de personagens, quando você tem mais habilidades, né? Fazer televisão, às vezes o caminho não é tão difícil assim. Talvez seja difícil você chegar a uma posição de celebridade, fazer propaganda, mas você quer trabalhar na televisão, veja como mais um veículo de trabalho, mais uma mídia em que você pode mostrar seu trabalho. Então você tem parentes no Rio, em São Paulo, vá, viaje, passe uma semana lá, vá lá na Globo fazer seu cadastro, peça, quero gravar um videobook para ficar aqui gravado, porque em qualquer momento você pode fazer um perfil que um personagem de uma série, de uma novela, peça, entendeu? Então assim, existe isso, você pode chegar lá na Globo e falar, eu sou ator, leve seu currículo, seu DRT, entendeu? E se cadastre, faça um cadastro, eles aceitam muitos cadastros, e é assim que as pessoas começam. Fazer cinema também é mais uma grande mídia que a gente pode trabalhar, publicidade institucional, publicidade comercial, tem uma série, você tem que ser visto, tem que estudar muito, sempre, entendeu? Então é isso, o ator é um ofício como qualquer outro, muito estudo. De inspiração. Nesse decorrer, você encontrou sua paixão no teatro, mas você teve alguém que você assim se inspirou, um mestre que lhe ensinou? Eu acho que eu sou um ator desde pequeno. Desde pequeno, antes de pensar que um dia eu ia estar atuando, eu gostava muito de assistir TV com meus pais, né? Assistir telenovela. Era uma época que a gente tinha a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8 e a novela das 10. Então eu assistia junto com meus pais. Eu gostava da teledramaturgia, eu gostava da maneira como aquele texto era escrito, como ele era interpretado. Eu admirava muitos atores. Eu acho que um dos atores que mais talvez tenha me marcado, porque era um ator que passeava muito bem entre comédia e drama, tenha sido Paulo Gracindo, que é um ator que as novas gerações já não conhecem, mas que foi um ator muito importante, um ator brasileiro muito importante. E a partir de Paulo Gracindo, tantos outros, né? Assim, acho que Marco Nanini, de uma geração um pouco mais jovem do que Paulo Gracindo, é um ator que me inspira muito por esse potencial de fazer comédia, fazer drama com muita intensidade. Acho que Paulo Gracindo seria a minha primeira referência de grande ator que eu via na TV e sonhava um dia depois trilhar aquela carreira. A gente vê que a arte, ela sofre realmente, a educação e a arte, ela sofre muito no nosso país. Eu entrevistei aqui Petro Pires, filho do Roberto Pires, falando de como o cinema sofreu na década de 90. Então, assim, quais dificuldades vocês enfrentaram nesses anos, né, de lá para cá? Eu acho que, assim,
Quando meus pais souberam que eu ia fazer teatro, naquela época, hoje em dia os pais até incentivam, mas visando a coisa Ir pra Globo, da celebridade, né? né? Do filho virar ou da filha virar celebridade. Naquela época existia uma resistência porque era uma profissão extremamente difícil. E eu entendi muito meus pais depois, né? Lembrando daquela música do Legião Urbana, você precisa entender os seus pais. Eu acabei entendendo muito porque pai e mãe querem o bem do Não é filho. interessante que o trecho fala assim, você culpa seus pais por tudo, são criança como você, o que você vai ser o que quando é crescer. exatamente isso, Exatamente. Então eu acho que eu passei a entendê-los porque eu também comecei a vislumbrar que eles tinham razão, é uma profissão extremamente difícil, só que a minha meta a partir daí foi, se é isso que eu quero fazer, se é essa paixão que eu tenho por essa profissão, eu vou ter que lutar por ela, eu vou ter que fazer dar certo e enfrentar todas as dificuldades. As dificuldades são inúmeras, desde conseguir uma boa pauta de teatro até você conseguir apoio cultural ou a palavra patrocínio, que está cada dia mais difícil de você conseguir conquistar. Você que é empresário, saiba mais sobre as leis de incentivo. Então você vai pagar o imposto ICMS, o imposto de renda e agora o ISS que tem o Viva Cultura. Então assim, procure saber com o seu contador ou com algum produtor cultural em poder patrocinar com esse dinheiro que já vai sair do seu bolso. Uhum. Então, assim, é uma forma de o governo estar apoiando e ajudando a empresa a patrocinar. Eu acho que assim, as leis de incentivo à cultura, as leis de fomento, elas existem, mas muitos empresários desconhecem a importância que elas têm, não só para que sua empresa vai pagar o imposto de qualquer forma, mas você pode atrelar aquele imposto a um produto cultural, a um bem cultural, e aí você tem sua marca sendo divulgada, e esse é o trabalho da companhia ao longo dos anos. São 30 anos de trabalho, onde a gente sempre agradeceu e a gente sempre enalteceu essas empresas que ainda apoiam e prestigiam cultura. E mais que isso, a gente trabalha também com a formação de plateia cada vez mais jovem. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo pais ou professores levando crianças ao teatro, porque isso é um estímulo, não para ver Galinha Pintadinha ou para ver Peppa Pig, não, entendeu? Não sou contra, mas eu acho que no teatro existem muitas outras opções. Em 2001 a gente montou a Vaca Lelé, que é um texto paulista, premiadíssimo, é um texto ganhador de vários prêmios, e que a gente montou, eu e Fernanda Paquelê, no intuito de atrair um público infantil para discutir a importância da cultura da não violência. É um texto que fala a metáfora de uma criança, através daquela vaquinha, uma criança que está crescendo e que vai se desenvolver e um dia vai sair pelo mundo, era dizer isso, é que a gente precisa aceitar as diferenças, aceitar a diversidade que a vida nos apresenta. Então, por isso que eu acho que sou muito feliz quando hoje nas comédias da companhia também eu vejo crianças e jovens na plateia. Porque ela tem uma mensagem para passar, né? E a gente vai ter uma plateia sendo formada para o futuro, porque essa criança, o jovem, vai ter filhos e ela vai continuar levando. Então, assim, é a maneira que o teatro se perpetua, ele continua existindo. É formação de plateia sempre para nunca acabar. Estou aqui para falar um pouco de rádio. Antes de mais nada, você precisa realmente gostar do que faz. Não adianta nada você se formar em determinada profissão e não gostar. E você precisa gostar bastante do que você faz. E eu gosto muito. Você precisa conhecer do assunto, você precisa gostar de se comunicar, você não pode ter nenhum tipo de rejeição, não pode ter vergonha. Você tem que estudar tudo o que você vai falar. Por exemplo, na área de música, você precisa conhecer os artistas, as pessoas que você vai entrevistar. Sempre é bom você estar, antes de fazer qualquer tipo de entrevista, ter uma pauta, conversar com as pessoas que vão ser os seus entrevistados. A mesma coisa quando a gente fala do esporte. Quando você vai trabalhar numa equipe esportiva, você precisa conhecer taticamente, tecnicamente, os clubes, os times, os atletas, os jogadores. Antes das partidas, você precisa também ter um release dos times que vão entrar em campo, dos atletas que vão fazer os jogos, né, vão participar dos jogos, para que você facilite a sua comunicação e você possa realmente se comunicar e passar do que está acontecendo dentro de campo. O importante é isso, é sempre saber
que as pessoas que estão do outro lado te ouvindo ou te vendo pela TV tenham a certeza de que você está passando o assunto certo, você está informando corretamente, porque afinal de contas você é o porta-voz. Então, goste do que você faz, aprenda no que você faz, no que você gosta, porque as pessoas vão ter você como uma grande referência. Então tá aí, um abraço a todos, obrigado aí pela nossa participação, espero que realmente eu tenha contribuído para que você tenha sucesso na sua carreira. Um jovem que está se formando no teatro, tanto na UFBA mesmo, ou numa companhia, como é que ela pode se habilitar para fazer parte da companhia baiana um dia, enfim? Eu recebo muita mensagem de muita gente perguntando. Eu acho que a gente monta espetáculos visando um elenco específico. Esses atores que estão comigo é porque eu assisti em alguma coisa e achei que, pô, eu quero trabalhar com aquele cara um dia. E eles se encaixavam nesse perfil desse espetáculo agora. Mas assim, a gente recebe currículos, a gente recebe Vídeos, né? vídeos, Eu acho que entendeu? bem... A gente recebe, e eu acho que esse é o começo, esse é um bom começo. Você tentar fazer a ponte com algum grupo, alguma companhia que esteja já estabelecida. Porque eu sei que é muito difícil. Se pra gente hoje, com 30 anos de história, já é difícil estar em cena, imagina para um grupo que está se formando, para um ator que está entrando no mercado. Então o melhor caminho, e o meu caminho foi esse. Eu comecei a frequentar teatro, comecei a assistir teatro, comecei a ficar amigo de pessoas do teatro e passar a frequentar o bastidor. E através do bastidor, um dia eu estava em cena. Então, Diga fantástica você deu caminho. agora. Então agora é o nosso momento ping-pong. Qual o maior desafio de empreender no Brasil? Na minha área especificamente é manter a equipe que eu trabalho, né, que hoje em dia está concentrada em mais ou menos 12 pessoas, mas ter a consciência de que a cadeia produtiva é maior. Desde o pipoqueiro ao baleiro, a todas as pessoas que trabalharam para que aquela peça esteja em cena. E qual a sua motivação para continuar trabalhando? É subjetivo, mas é paixão. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de entrar no teatro, eu gosto de estar no palco, eu gosto da reação que as pessoas têm em relação ao que a gente faz. Qual a melhor realização da sua vida? A Companhia Baiana de Patifaria é uma maravilhosa realização da minha vida, junto com um monte de gente. E para você, o que é transformar o mundo? Eu acho que o que a gente faz, alguém escreveu esse final de semana pra gente. A emoção que a gente teve em fazer as últimas apresentações do espetáculo no Teatro ISBA, e uma pessoa escreveu o quanto a gente tinha proporcionado alegria e emoção. São sentimentos que parecem estar em lados diferentes. Né? Não, mas eles caminham juntos. Noviços Rebeldes é uma comédia musical que leva muita alegria, mas ela também emociona porque ela fala de coisas muito positivas e a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito estimular as coisas positivas, porque as negativas já estão de bom tamanho. Verdade. Foi um prazer estar com você nesse Papo bate-papo. bom. Muito obrigado. A gente Obrigado, conheceu um equipe. pouquinho mais da historinha da companhia, do Lelo, né? Eu acho bacana porque você fala muito da sua equipe, que realmente a gente sem equipe não é nada, né? Acho que é Porque companhia, é uma construção companhia, entendeu? Verdade. Frank Menezes, lá atrás, quando a gente escrevia Cia Baiana de Patifaria na logomarca, ele falou, a gente precisa... Falta uma frase nessa logomarca. E a gente falou, que frase? Ele falou, é uma companhia de teatro. Então, hoje em dia, se você vê a logomarca Cia Baiana de Patifaria, uma companhia de teatro. Uma companhia de teatro é muita gente, Verdade. é um grupo. Então, eu desejo sucesso nos seus próximos projetos. Muito obrigado. Que Deus obrigado. abençoe todos vocês, Obrigado. tá? E eu agradeço a vocês que nos acompanharam até agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para vocês estarem recebendo toda semana os novos vídeos. E também coloque um comentário lá do que vocês querem ver de entrevistas, tá? E fica a dica sempre, gente. Faça a diferença e se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.